Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. Um vídeo curto aqui, vou contar a novidade, né? Eu comprei as mestiças de garnizé para fazer incubação natural aqui na granja. Também vou comparar a incubação natural com a incubação artificial, né? Dizer os prós e contras de cada uma. Vou aproveitar para dar algumas dicas de como proceder quando chegam aves novas no criatório. E vou falar mais um pouco da criação aqui em geral. Hoje não vou mandar abraços porque pretendo fazer uma live nesse sábado, dia 13. E aí, mando abraços para geral. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como esse, deixem suas curtidas, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo. Pois é, acabei adquirindo as garnizés, as mestiças de garnizé, como eu havia prometido no vídeo anterior. Pretendo fazer as próximas incubações aqui de forma natural, galinha chocando ovos, cuidando de pintinhos, pois é mais confiável, né? A incubação artificial está sempre dando problema, sempre tem muitas perdas, sem falar no trabalho e despesa que dá com energia. Claro que em ambos os casos há prós e contras, incubação artificial, incubação natural, e é fácil a gente detectar, né, os problemas, os pontos positivos, os pontos negativos. Na incubação natural, a eclosão é quase sempre maior, a gente não precisa se preocupar com falta de energia, com umidade, né, temperatura, com o negócio de virar ovos, e ainda tem a galinha para cuidar dos pintinhos após o nascimento. Problema que pode ter a galinha quebrar ovos, da infestação de piolhos, né, de ectoparasitas, mas tomando todos os cuidados que isso não acontece. A galinha também pode abandonar o ninho, dependendo aí se for um ambiente estressante, e também ela não pode chocar muitos ovos, então havendo a necessidade de ter várias galinhas para poder chocar muitos ovos de uma vez. Outro ponto negativo é que você não consegue programar uma incubação, né, como na chocadeira. A chocadeira, por exemplo, eu compro ovos galados agora, vai chegar, por exemplo, os ovos para eu incubar no dia 20. Então, eu tenho uma chocadeira disponível, já sei que os ovos vão chegar naquela data, é só ligar a chocadeira e colocar para chocar. A galinha não. Dificilmente eu vou ter uma galinha que vai chocar naquele dia que eu quero. Então, o ponto positivo na chocadeira é esse, dá para programar a data de uma incubação, dá para saber quantos ovos você vai colocar para chocar, né? Dependendo da capacidade da chocadeira, você coloca um bocado. E é bom para quem vai renovar grandes plantéis ou para quem vende pintinhos, trabalha com o nascimento de muitos pintinhos todos os meses. Por outro lado, pode haver esses problemas técnicos, né? Pode faltar energia, pode dar algum problema na viragem dos ovos, umidade, temperatura. E aí é o que ocorre quase sempre, na maioria das chocadeiras aí de baixo custo, pelo menos, de pintinhos que não conseguem nascer. E é muito triste quando você coloca vários ovos para chocar, 10, 15 pintinhos não conseguem nascer, morrem dentro dos ovos nos últimos dias de incubação. Isso numa incubação natural é muito difícil acontecer. E quando os pintinhos nascem na chocadeira, você tem que ter muitos cuidados, tirar eles, colocar num local mais seco. Depois tem que limpar a chocadeira, que é uma tarefa muito ruim, dependendo do modelo da chocadeira. E precisa de uma fonte de calor para os pequenos. Outra coisa que a gente pode comparar é a quantidade de dinheiro que a gente precisa investir para incubar alguns ovos. De forma natural, você adquire 3 ou 4 galinhas dessas sem raça definida, as pé duro chamadas. Você vai gastar aí seus R$60 mais ou menos, dependendo da região. Enquanto que para adquirir uma chocadeira de uns 30 ovos no mínimo, você vai gastar aí uns 350, R$400, fora o frete, então vai gastar um bocado. Para quem está começando a criar galinhas e não tem assim um dinheirinho para investir, a compra de uma chocadeira é quase que inviável. Sei que o ideal é ter os dois, tanto a chocadeira quanto as galinhas para chocar. Muitas vezes eu já tive que tirar ovos da chocadeira e colocar para uma galinha incubar por falta de energia. Voltando a falar das galinhazinhas aqui, eu troquei elas numa galinha carijó. Elas estavam sendo criadas soltas, né, livres aqui na rua, aqui próximo.
nos esgotos e tudo mais. Então eu reparei elas, aí como eu estava com um plano de fazer incubações naturais, falei com a dona e aí acertemos um acordo, né? Saiu na faixa de R$10 cada uma. E inclusive elas estavam com esse galinho. Ele deu fé delas presas aqui e veio para perto, era o companheiro delas. Então, coloquei elas aqui para fazer uma quarentena, ficar observando se não aparece alguma doença. E aí, já vou vermifugar elas, dessa vez com Provermin. Eu prefiro usar o Proverme, que é mais forte, né? A gente usa só uma vez. Esse Provermin, por outro lado, é bom porque a carência é zero com relação a ovos. Você pode consumir os ovos mesmo dando este remédio de verme. Mas ele precisa ser dado 3 dias seguidos. E é um sachêzinho desse para 2 kg de ração ou 5 litros de água. Depois do vermífugo, aí eu coloco uma vitamina na água para melhorar a saúde das aves. Se bem que são aves bem resistentes, né? A gente vê que são aves bem saudáveis. Estavam soltas vivendo nos esgotos aí e por isso é necessário vermifugá-las. Uma delas estava acompanhada com 2 pintinhos, na verdade 2 franguinhos já grandinhos, mas eu não quis pegá-los não, deixei lá com a dona. Então quando a quarentena terminar eu vou colocar elas junto com esse frango americano, mas eu não vou reproduzi-las. Então é desse jeito que a gente faz quando chegam aves novas no criatório. Isola, faz quarentena, vermifuga e observa. Estando tudo ok, pode juntar com as outras aves. Dependendo da sua criação, da idade das aves, a vacinação se faz necessária. Aqui eu não vacino as aves, até porque eu não tenho vacinas disponíveis. Mas quando se adquire muitos pintinhos, por exemplo, o correto é seguir o manual de vacinação. Falando das demais aves, as carijós, algumas delas já começaram a sair daqui. Essa semana, além da que eu troquei nas garnizés, já vendi outra e tem mais umas 2 ou 3 para vender. São as mais velhas, né? Processo de renovação normal em toda a criação. A produção de ovos caiu um bocado essa semana, mas também o tempo esquentou bastante. Não sei se é coincidência ou se tem a ver uma coisa com a outra, mas eu acredito que sim. Geralmente quando fica muito quente as aves ficam mais estressadas, né? Estresse calórico, e a produção de ovos tende a diminuir. Mas é assim mesmo, como tudo nessa vida, a criação de galinhas tem altas e baixas. Show com a galinhazinha aqui, a vermelhinha que tirou aquele pintinho americano do bico torto. Ela choca bastante. E aí eu vou deixar ela no ninho para quando tiver nascendo os pintinhos na chocadeira, eu colocar para ela tomar conta. A garnizé começou a chocar também, mais tarde demais, né? Os ovos dela já foram cozidos, fritos. Vou deixar ela esquentando no ninho aí para ver o que é que eu faço. Valeu? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!